Be happy now. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, e vocês sabem que aqui nós temos temas muito variados, diversificados, mas todos seguem na mesma direção. Nós temos um principal objetivo, que é levar até você novidades, temas relacionados à qualidade de vida, todas as coisas boas que você pode ter e fazer, né, para que a sua vida seja mais equilibrada e que você obtenha o máximo de felicidade possível no seu dia a dia. E certamente a alimentação vem ganhando um destaque, um espaço cada vez maior quando o assunto é saúde, uma vida mais equilibrada, como eu já disse, né, para que você tenha condições de aproveitar todas as maravilhas que estão à sua volta. Sem saúde, não é possível aproveitar nada e muito menos ser feliz. E se você não comer direito, o seu corpo não vai te levar onde você deseja ir, não é verdade? Então, para começar o nosso programa já direto ao que realmente interessa, eu estou aqui no Prevencor e hoje tenho a alegria já de conversar logo na abertura do programa com a nutricionista da equipe Prevencor, com a Karina Haddad, ela que nos acompanha também sempre com muitas informações, dando suporte para que o nosso programa continue levando até você o melhor da informação. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente, as pessoas estão se adaptando, conhecendo mais, que é a nutrição funcional ou as vitaminas, a suplementação. Só que, mais uma vez, acabamos pecando pelo excesso de informação e desprezando um pouquinho a orientação do profissional, que é o nutricionista no caso. Então hoje nós vamos entender direitinho o que são esses suplementos, o que são as vitaminas, a importância delas e quando é que nós devemos realmente colocar essas vitaminas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Karina, é um prazer poder falar com você hoje sobre esse assunto, que é um assunto que parece até uma fórmula mágica, como sempre, né? Quando a gente pensa em dieta e elementos que vão resolver os nossos problemas. Para começar, quais são as principais dúvidas, os mitos, né? Você que é uma especialista no assunto em suplementação, o que é que as pessoas mais não entendem, têm dúvida quando chegam aqui ao consultório? Tudo bem, Karina? Tudo bem, né? Eu gostaria de agradecer a participação e esclarecer as dúvidas que hoje, assim, a maior dúvida dos pacientes é vitamina, quando eu falo em suplementar, precisa de um complexo, vitamina engorda? Não. Vitamina não engorda, a vitamina vai nutrir a célula, né? Porque hoje o corpo está muito cansado, tem muitas carências, né? E a gente ainda fica vinculado, precisa só fazer exames laboratoriais. Hoje o corpo começa a manifestar, quando a gente entra em carência dos nutrientes, sinais e sintomas, né? Então, assim, cãibras, né? Que às vezes muita gente não sabe, acha que é potássio, mas está relacionado com a carência de magnésio, tá? Essa fadiga intensa, queda de cabelo, a gente tem muita queixa hoje, assim, o cabelo tá caindo, minha unha tá enfraquecida, tá? Então aí começam as carências de nutrientes. E normalmente a suplementação de vitaminas, a gente não suplementa a vitamina isolada, né? Só entra com magnésio ou com zinco, né? A gente suplementa um complexo de vitaminas minerais para deixar o corpo sempre em equilíbrio, tá? E aí o corpo da gente, a gente mesmo vai começar a perceber que quando começa a manifestar essas carências de nutrientes. Na verdade, a pessoa sempre que procura, que já é uma grande vantagem, né? Porque a maior resistência é em procurar um profissional para orientar, mas quando ela já dá esse primeiro passo, ela chega, faz as suas reclamações, mas às vezes ela já buscou informações, já ouviu a amiga, o amigo, ou até já ingeriu algum produto, né? Que foi uma dica, né? Da vizinha, aquelas fórmulas que a gente sempre vai copiando um do outro. E internet, as revistas todas, é muita informação e a pessoa às vezes já chega com uma opinião formada. Então tem também uma resistência para entender, né, o motivo pela qual ela tem que seguir a sua orientação e depois continuar com as visitas, com as consultas para manutenção, que foi o que você disse. Às vezes eu estou ingerindo a vitamina, né, o suplemento, mas não era necessariamente aquela quantidade, ou eu preciso de um outro, né, complementar. Então é uma sequência, não é de um dia para o outro. Primeiro assim, vitaminas a gente dá individualizada, né? O pessoal vai na farmácia, às vezes compra esse complexo imediato, mas assim, a gente precisa ver a absorção, porque não adianta tomar um caminhão de vitaminas, né, a gente comprar e como que está essa absorção. Então a gente precisa colocar esse corpo para funcionar em equilíbrio e trabalhar com o intestino.
né, ver o pH do intestino, como está essa absorção, né, avaliar as fezes, né, como que elas estão. E aí colocar a dieta em ordem, então equilibrar essa dieta, né, proporcionar um plano alimentar e aí entrar com um suporte adequado de vitaminas e minerais, porque o corpo já vai estar em equilíbrio, o pH do intestino já vai estar estabilizado e aí vai começar a absorver esses nutrientes importantes. Ou seja, às vezes eu estou investindo e o investimento literalmente não é absorvido. Então, do jeito que eu vou consumindo, eu vou eliminando, né? Por quê? Porque meu corpo não está preparado para absorver e às vezes a gente nem se dá conta disso e pode até trazer mais problemas. É isso aí, às vezes está gastando dinheiro, né? E esse dinheiro a gente não está utilizando essas vitaminas, porque se o paciente está obeso, sobrepeso, acima do peso, né? Essas fezes, a maioria das vezes, assim, o pessoal tem um problema de obstipação intestinal, então assim, eu vou tomar uma vitamina, essa vitamina às vezes não está adequada para mim, não vai ser absorvida, né? Então a gente tem que ter essa importância, saber de onde vem, também isso é importante, a farmácia de manipulação, matéria-prima, né? A gente tem os pacientes que sabem já, tem uma confiança na farmácia, ou a gente pede indicação, tradição, com certeza, isso é muito importante. Então, hoje, assim, não é mais só os macronutrientes, que são o carboidrato, as proteínas, os lipídios, a gente tem que se preocupar com os micronutrientes, que são as vitaminas antioxidantes, né, que combatem células do envelhecimento, que são os radicais livres, tá? Então, zinco, magnésio, cálcio. Então, assim, no caso de uma osteoporose, é importante suplementar cálcio, vitamina D, né? É importante, mas tem outros nutrientes importantes também envolvidos. Então, zinco, magnésio, lisina, tá? Silício, são inúmeros nutrientes. E o sol, né? Que hoje a gente sintetiza a vitamina D a partir do sol, mas o sol exato. No horário adequado. No horário adequado, que a dermato indica, né? E isso também é muito importante, porque as pessoas, às vezes, ou hoje todo mundo passa protetor solar, né? Ou toma um sol que é inadequado. Então, o que a gente precisa se conscientizar? É importante, sim, suplementar as vitaminas, mas na hora certa, né? Não é chegar, já entrar, não entra com um complexo de vitaminas. Primeiro a gente melhora toda a qualidade da alimentação, o que está faltando, melhora alguns comportamentos alimentares. A hora que o corpo começar a entrar em equilíbrio, entra com a suplementação. Na verdade, é um conjunto, né? Olha, aqui, quando a Karina vai trazendo pra gente esses tópicos, a gente já começa a ver um desenho do que seria o correto. Não é não só a questão dos exames laboratoriais, o diagnóstico médico, mas também tem muito dessa relação, né, do paciente com o nutricionista, principalmente no que diz respeito ao comportamento, não é? Porque eu também não posso substituir totalmente meus alimentos, porque eu vou falar, olha, eu vou suplementar, Karina, porque eu não tenho tempo de comer. Eu vou tomar o shake e eu sei que tem vitamina, porque na caixinha está escrito, e aí então eu não preciso mais comer, e eu vou só ficar no suplemento e nas vitaminas. Então a gente acaba misturando tudo, confundindo e querendo, como sempre, uma fórmula mágica, às vezes para um desgaste de anos e anos que a gente vem sofrendo, né? Então essa observação que você tem em relação ao comportamento da pessoa, se ela toma sol, se ela caminha, se ela está muito estressada, porque isso tudo interfere no resultado do tratamento. Né? Que interfere no cortisol, com o hormônio do estresse, né? Que daí a pessoa muito estressada tem uma certa dificuldade para emagrecer. Então tem vários nutrientes que modulam tudo isso, né? E às vezes o paciente acaba tomando então assim os shakes. A base de tudo é o alimento. Você nunca vai conseguir encontrar nos shakes o que você tem na alimentação, né? Os nutrientes, a absorção é diferente. Uma emergência é diferente, mas não todo dia, né? Com certeza. Então, assim, primeiro a gente vai nutrir esse organismo, colocar então ele em equilíbrio e depois entrar com esse complexo de vitaminas. Então, já fala, é um suporte, né? É um suplemento. Então, primeiro, a base de tudo, a gente nunca pode esquecer que é o alimento. Tá. E é um suplemento também para um momento emergencial, né? Porque depois o ideal é que a pessoa entre no ritmo adequado. Essa suplementação a gente vai avaliando mês a mês. Às vezes você entra com suplemento 2, 3 meses, o paciente já melhora, né? Ou se tem uma doença que é uma osteoporose, diabetes, tem uns nutrientes que modulam, que são importantes, daí a gente usa por um tempinho maior, mas sempre melhorando a qualidade
de todos os alimentos e reavaliando a cada mês essa suplementação, que não vai ser para sempre. Felizmente, né? Essa é a ideia. Agora, aqui me surgiu mais uma dúvida em relação até à tolerância, porque se a pessoa já está com alguns problemas, não come direito, então vem o intestino, que você citou várias vezes, e a gente não dá a mínima atenção para o intestino, mas tem fígado, estômago, né? Às vezes eu vou ingerir essas cápsulas que sejam, né, comprimidos, e eu posso ter uma certa intolerância também. Isso é importante a gente levar em consideração. Por isso que não pode se automedicar nesse caso, né? Mais uma vez, é bom lembrar. Com certeza. Então, assim, quando a gente faz uma anamnese, vai perguntar na primeira consulta a parte gástrica, se está tudo bem, né? Porque dependendo, primeiro tem que melhorar, dar alguns sucos verdes, alguns chás que melhoram. Intoxicar. Esse perfil. E aí depois que vai entrar com esse suporte, porque às vezes o paciente não tolera. Tem azia, a cápsula pesada, tem queimação, né? Então, isso que você falou é muito importante, ver essa tolerância. Então, é gradativo que vai introduzindo, separa as vitaminas dos minerais, começa as cápsulas aos poucos, introduzindo, né? Sempre antes das refeições. E aqui a gente chega àquela questão assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Que são os chazinhos, as ervas, as vitaminas. Você fala, eu vou tomar à vontade, porque não vai me fazer mal, né? São coisas boas, né? São coisas que vão trazer saúde, e não é verdade. Só o que você precisa é o que vai te fazer bem. E até a gente tentar, né, descobrir o que realmente nós precisamos, é impossível fazer isso sozinho, né? Então, com certeza. Hoje as pessoas vão na farmácia, né? Vão comprando as plantas, as ervas e tomam vitamina. O apelo está muito grande do marketing também, né? É muito preocupante isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algum tipo de paciente, tem algumas restrições, assim, que não pode consumir. Então, assim, consomem de forma inadequada, dá uma sobrecarga hepática, a gente não consegue eliminar tudo isso, então tem que ter a orientação de profissional, da farmacêutica, né? Porque às vezes o corpo não vai tolerar, é muito para ele. Então, por isso que a gente introduz gradativo, né? Um nutriente de cada vez, se precisa melhorar um equilíbrio, uma ansiedade, mas tudo com moderação. Sempre com moderação. Então, para finalizar, Karina, vamos deixar aqui esses tópicos básicos, não é? Quais são os primeiros sinais, obviamente, de que, né, no dia a dia a gente tem que colocar na nossa rotina as consultas com frequência, mas você que está assistindo aí, não é, e de repente está pensando, viu uma propaganda na revista, na televisão, né, desses multivitamínicos que parecem que vão resolver todos os seus problemas, quais são os primeiros sinais, né, de que realmente eu possa necessitar de algum elemento, né, de algum nutriente como esse, e qual é a primeira iniciativa que eu devo tomar, óbvio, já marcar a consulta, mas assim, né, para já começar a organizar o meu corpo, sentir melhor ou prestar atenção nesses sinais. Cansaço intenso, imunidade baixa, paciente que fica com gripe recorrente, né, herpes com frequência, tudo isso é sinal que o corpo tá cansado e precisa de imunomoduladores dos nutrientes, né? Queda de cabelo, unhas enfraquecidas, feridinhas nos cantos da boca, pele muito ressecada, são inúmeras, né? Dormindo demais ou dormindo menos. Às vezes esse sono intenso, às vezes à noite, o paciente que tem um sono picado, não tem um sono intenso ou tem insônia, né? Pode estar relacionado com carência, né, de nutrientes, falta de serotonina, né, que são as vitaminas que ajudam a formar essa serotonina, né? Então, assim, são inúmeras essa lista de sinais e sintomas que tudo que sai do normal a gente já tem que ficar... porque as pessoas acabam acostumando, meu cabelo cai sempre, ou minha unha é sempre enfraquecida, né? Eu sempre tenho herpes, não é normal. Eu sempre tenho dor de cabeça, isso é normal? Acostumar com a dor, com essa, então a gente precisa ficar mais atenta ao nosso corpo, né? Ser mais cuidadosa. Então, assim, por que a minha unha tá quebrando? Né? Esse nutriente tá chegando. Adianta ficar passando esmalte vermelho para fortalecer? Não, né? Porque não é assim, é um paliativo. Às vezes até só engana um pouquinho, né? Com certeza, a gente tem que procurar investigar o que está acontecendo, né? E muitas vezes, assim, o que também é importante hoje, que está em alta, são os lactobacilos, né? Que ajudam na imunidade, que melhora o pH do intestino, que ajuda a absorção. Então, assim, a gente tem que procurar a causa. Se essa unha está quebrando, se esse cabelo está quebradiço, eu vou te fornecer os nutrientes, mas eu melhorei esse intestino? Eu prescrevi, ou você tomou os lactobacilos, que é importante, né? A glutamina, que é importante para o sistema imune, que melhora esse pH. Então, primeiro, por isso que eu falo, né? A gente melhora a qualidade de alimentação, trabalha com esse intestino,
depois dá os imunomoduladores que vão ajudar na imunidade e entra com complexo de vitaminas. Na verdade, sabe que depois certamente pode melhorar até o seu humor, né? Porque quando a gente fala em intestino, um dia vamos fazer um programa só sobre isso, porque o intestino é um órgão assim esplêndido, né? E ele, na verdade, pode trazer para a gente até essa vontade de viver, né? Que a gente vai perdendo e confunde com depressão, com tristeza, né? Com falta de ânimo, né? E você vai se sentindo inchado, tudo vai ficando estranho para você. E tá ali, olha, é tão simples, né? Às vezes uma mudança, né, bem tranquila no dia a dia pode te deixar até mais feliz e mudar tudo na sua vida. Com certeza. Hoje, assim, é muito importante essa suplementação. Tem os pacientes também que têm falta de serotonina, que eu já falei, que tem depressão, uma certa irritabilidade, pode estar relacionado com alguns alimentos alergênicos que causam tudo isso. Então, a gente precisa investigar. Cada paciente tem uma patologia, cada caso é um caso, mas assim, o resultado é muito importante, é muito gratificante. Às vezes a pessoa chega muito cansada, sem energia, sem disposição para fazer algum tipo de exercício e a gente começa a melhorar tudo, né? Mas a pessoa precisa seguir, porque às vezes começa a ter obstáculos e não quer mais saber. E não é a curto prazo, tudo a gente é a longo prazo, né? Não é imediato, porque são muitas coisas que a gente precisa equilibrar. Então, colocar em equilíbrio a mente, o corpo, o intestino, né? Isso leva algum tempo, mas hoje a gente tem muita coisa nova para fazer, para aplicar, para colocar em prática. Quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? E aí vem essa ideia, até quando você quer viver? É a pergunta que eu acho que a gente tem que manter no nosso dia a dia. E aí o dia que você falar assim, não sei mais até quando eu quero viver, pelo amor de Deus. Então, aí você já sai gritando, pede ajuda para alguém, porque é muito difícil. Quando a pessoa já perde a vontade de levantar e vir em busca da ajuda. Então, enquanto você ainda estiver assistindo esse programa, assistindo a nossa conversa, é sinal de que tem ainda, né, uma chamazinha aí no fundo de vontade de querer recuperar e de renascer. Com certeza, a gente sempre tem que acreditar. Primeiro precisa partir da gente. Eu quero, eu estou disposta, porque não adianta vir aqui, a gente conversa, passa um plano e a pessoa não está disposta a colocar em prática, né? E aí às vezes a pessoa fala, não tenho vontade, eu não tenho força, é que está faltando tudo, nutriente, né? Ela não tem energia. Então aí a gente começa um trabalho interessante e coloca esse corpo para trabalhar, que é o mais importante, né? Coloca esse corpo em equilíbrio, porque hoje assim é muito estresse, é alimentação sempre na correria, as pessoas não têm tempo mais para parar se alimentar e todo mundo deixa a alimentação, às vezes quem não tem muito cuidado, faz uma refeição saudável só à noite e o corpo não aguenta. A cobrança é muito grande, né? Eu sei que nós temos que encerrar, que o Alex já deu sinal ali, mas a conversa é tão boa e a cobrança, eu quero só dizer isso, a cobrança é muito, muito grande. A gente está vindo aí dessa semana de Oscar, por exemplo, que você fica vendo aquelas divas. Não, elas são, não é nem perfeitas, elas são, meu Deus, é uma coisa surreal. E aí eu fiquei reparando, as pessoas dos bastidores, né, da indústria do cinema, da televisão, têm um perfil físico. Né, aqueles que não são exigidos, aqueles que aparecem mais em frente às câmeras, a gente percebe, né, até um desajuste, chega a ser assim, até não é simétrica a beleza, né, porque, meu Deus, a magreza é demais e a cobrança é cada vez maior. Pra gente, nós seres humanos normais, a gente fica se sentindo péssimo querendo chegar nesse padrão de beleza que é inatingível para a maioria. Muitas vezes, cada pessoa às vezes se sente bem com peso, né, emagrecendo um pouco, assim, já diminuindo essa gordura de abdômen, a pessoa se sente bem. A gente não precisa chegar nesse peso hoje que todo extremo, né? Todo mundo cultua muito o corpo, né? Tem muita gente que vem aqui e fala, não é por causa de estética, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero ter mais disposição, né? Então, às vezes, o pessoal hoje um corpo às vezes muito magro, isso não é padrão mais, né? A gente precisa trabalhar com qualidade. Com o que é real. Com o que é real, que a gente consegue colocar em prática e depois consiga manter. Porque muitas vezes você faz dieta mirabolante, dieta de revista, ou dieta muito louca, e depois você faz uma dieta, fica muito restrita, fica mal-humorado, porque começa a aparecer as carências de nutrientes, né? Então, assim, e não consegue ficar 2 meses manter esse peso, é o famoso efeito sanfona. A gente precisa colocar em prática, né? E dar continuidade e manter isso sempre. Karina, vou fazer um desafio para você e eu não aceito um não, hein? Vamos conversar um dia sobre esse padrão de beleza? Porque a gente usa as imagens e me veio agora aqui uma temática interessante. De um lado, o Oscar com aquelas divas americanas e por outro lado o padrão Big Brother, que eu tô assustada de ver o tamanho dessas meninas. Elas são gigantes, né? Elas são masculinizadas e os produtos que são tão produzidos e fortes, né? Nome lá que vem dos Estados Unidos, americanos,
Eu não percebo isso nas mulheres americanas como a gente está vendo aqui no Brasil. O carnaval foi uma... É incrível. Ou elas são muito secas ou elas são muito bombadas, assim, é muito estranho. Um equilíbrio, esse corpo natural da mulher não existe mais, né? E a gente fica no meio, né? Para que lado nós vamos? Vamos conversar sobre isso num próximo programa? Vamos conversar. Olha, se você tiver alguma sugestão de assunto, as suas dúvidas, né, entre em contato pelo site do Prevencor, que você está vendo aí, inclusive com as nossas últimas entrevistas, as dicas da equipe toda já estão postadas no site. Aí você pode mandar e-mail, né, ou mandar e-mail para mim diretamente, ou para o nosso programa. A gente vai trazendo essas dúvidas aqui, falando sobre assuntos que todo mundo quer saber e que as dúvidas não se esgotam. Karina, obrigada pela atenção mais uma vez. O prazer é meu de poder estar ajudando, esclarecendo algumas dúvidas, e a gente está aí, né, para sempre fazer alguma coisa nova, colocar aí as dúvidas do pessoal que tem bastante. Assim, tem muita dieta, assim, sempre todo mundo sabe, tá sempre saindo na televisão, na mídia, mas assim, a gente tem que ver também, assim, essas fontes, o que é real, o que é dieta de momento, né? Essas informações também, muita coisa que sai em revista, o pessoal vai e compra, não é assim. A gente precisa ter um cuidado, ter mais bom senso em usar as coisas. Bom senso é a palavra, e motivação para fazer direito, que isso é a Karina que vai trazer pra gente nos próximos programas. Então tá combinado. Vamos falar das magrinhas e das bombadas. O que é certo, o que é errado. Certo? Combinado pro próximo programa. Combinado. Até a próxima.